Bora lá, vamos iniciar mais um react aqui na parte 3 do Um Comunista versus 20 Conservadores, com o Jones Manuel, na Zona de Fogo, do canal Spectrum. A afirmação agora vai ser: historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil? Historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil. E aí, o que você acha? Dê sua opinião aqui nos comentários. Já curte, comenta, compartilha o vídeo aí para ajudar a gente. Moço, só um minuto, tô gravando aqui. E sim, nasceu. Você chegou a ver foto? Nasceu. Deixe sua opinião aí nos comentários para saber se você concorda. E a minha opinião é que é o seguinte, cara. Você tem bons argumentos para os dois lados aí para falar sobre isso. Acho que dá para debater legal, defendendo que sabota, e defendendo que não. Esse é um debate interessante aqui nesse caso, eu acho que porque assim, um comunista versus 20 conservadores, né? Então assim, o comunismo, ele sempre tem os Estados Unidos como um malvadão imperialista que prejudica tudo, todos, etc, ao seu bel prazer, e põe embargos e atrapalha a soberania dos países e quer ser a polícia do mundo. E por outro lado, os conservadores brasileiros, né, são meio que cadelas de americano, né? Acha que Estados Unidos que é isso, que é aquilo, não sei o que lá, porque a nossa cultura é muito americanizada, né? Então, assim, tudo que começa lá vem para cá, né? Acaba vindo para cá de uma forma meio torta muitas vezes, enfim. Então, não sei, acho que vai ser um debate interessante por conta desses fatores, mas eu acho que naturalmente os países que acabam se sobressaindo mundialmente falando, né? Hoje, né, nós temos aí Estados Unidos, Japão, economicamente, né? A China, Rússia, se tem aí países que são Estados Unidos e Rússia sempre, né? Por conta da Guerra Fria e tudo mais, história. A União Europeia, né? OCDE, etc. Então você tem aí esses países que eles acabam que tentam controlar, sim, para que eles continuem no poder, né? E a China, com o crescimento todo que ela teve, hoje ela está como um player mundial aí que está também, né, interferindo, né, vamos colocar da mesma forma que os Estados Unidos tentam interferir na soberania dos outros países, né, fazendo as práticas de mercado aí para que ela se perpetue no poder. Então eu acho que é muito mais uma questão de perpetuação do poder, né, do que exatamente uma sabotagem à soberania do outro país. Mas é o que eu falei, dá para ter argumentos aí bons de vários lados. Por exemplo, a taxação que o Trump está fazendo não é uma ele não está sabotando? Não é uma sabotagem à soberania do país? Né? Eu acho que dá para argumentar bem com relação a isso. Pode ser considerado sim uma sabotagem à soberania do país. Ou, por outro lado, outras pessoas vão defender que não, que na verdade ele está auxiliando a soberania do país, né? Que nós estamos virando uma Venezuela, um comunismo, e os Estados Unidos não quer que isso aconteça, quer que o país continue livre para poder tomar as suas decisões. É meio bobo o pensamento, mas é um argumento, né? E a gente sabe que não, que na verdade os Estados Unidos não quer que os países sejam livres para tomar suas decisões, quer que eles sejam livres para serem cadelas dos Estados Unidos e ajudarem ele a continuar sendo a polícia do mundo, a continuar sendo a maior potência do mundo. Então é isso, galera. Eu acho que tem bons argumentos para os dois lados. Vamos ver como é que o debate vai correr aqui. A sua afirmação é uma afirmação muito interessante para uma pessoa que defende a sua ideologia. Quem não assistiu o primeiro e o segundo react dos outros dois temas, assistam. O primeiro tema foi falando da escala 6 por 1. Achei que o Jones foi muito bem, amassou a galera. E o segundo tema foi falando sobre agronegócio ser um dos responsáveis pela fome no mundo. E achei que o Jones já não foi tão bem aí, tampouco as pessoas também não foram muito bem também. Mas foi um debate já mais equilibrado, na minha opinião, mais interessante. Esse rapaz tem 16 anos, o rapazinho que tá falando aqui. Bom, enfim, até agora ele não foi bem não. Tomou uma invertida do Jones no primeiro, na parte um.
Vejam aqui no meu canal lá. Uma pessoa que defende o comunismo geralmente não defenderia a sua pátria. Mas aqui estamos nós debatendo sobre outro país intervir sobre as nossas legalidades. Quando a gente fala dos Estados Unidos intervir, a gente tem que falar também sobre a piada que virou a democracia do nosso país. A gente vê hoje humoristas, por fazerem piadas um pouco pesadas assim, sendo condenados a 8 anos de prisão. Enquanto pessoas que trabalham com a música fazem apologia ao crime, além de fazer apologia ao crime, eles estão usando porte legal de arma pelo artigo 257 da Constituição. Eles vão te tirar. Mas assim, acho que se você não tem capacidade, não me interromper, você não tem capacidade para falar de nenhum assunto. Hoje é sério, eles estão te tirando. Ele desestabilizou legal o menino aqui, né? Puta, cara, esse menino tá indo muito mal nesse debate, assim, muito mal, muito mal. Ali, ó. Hoje, mas vê só, o comunista defende a soberania nacional. O comunista não é contra defender a pátria, não. Inclusive, historicamente, quem mais defendeu a pátria brasileira foram os comunistas no Brasil. Por exemplo, a campanha O Petróleo é Nosso, que foi a maior expressão do movimento nacionalista da história brasileira, teve liderança dos comunistas, inclusive Luiz Carlos Prestes, fundamental, o PCB, na criação da Petrobras. Nossa, tadinho esse menino, toda vez que ele senta ali, ele toma umas lapadas, ele foi muito mal. E ele tenta dar uma lacradinha, né? Cara, seu argumento foi ruim, as próprias pessoas que concordam com você, teoricamente, te tiraram. Então, meu, só, sabe, rabinho entre as pernas, sai, senta ali, o Jones começou muito bem. Analisando um pouquinho de tudo que você falou, parece que você quer isolar o Brasil no agro e parece que você quer isolar o Brasil no relacionamento internacional. 88 bilhões é injetado no Brasil pelos Estados Unidos. Como é que eu falo que os Estados Unidos persegue, é inimigo do Brasil? Cara, olha que legal, ela foi bem aqui, ela pegou um argumento do outro tema, que é o tema do agro, e usou de argumento aqui nesse tema aqui, que é da soberania. O valor de 88 bilhões referente ao investimento dos Estados Unidos no Brasil diz respeito ao estoque acumulado de investimento direto estrangeiros, IDE, e não a um fluxo anual ou injeção de capital novo em um único ano. Tá, tomou uma checagem de fatos aqui, né? A IDE representa o montante de capital que a empresa e investidores americanos investiram e mantêm no Brasil ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, tem esse valor aqui de 88 bilhões, né, que as empresas investiram e mantêm no Brasil, em ativos como fábrica, participações acionárias e outras operações. Mas é interessante o argumento dela. Como é que você está falando que os Estados Unidos sabota a gente se eles investem esse valor no Brasil? Interessante. Tá assim, embaixo da cama. Deixa eu dar um exemplo. Sabe que são terras raras? São minérios fundamentais na produção de chips, de baterias para carros elétricos e por aí vai. Existe uma corrida global por terras raras, porque está no âmbito da quarta revolução industrial, né? Energia renovável, 5G, Big Data e por aí vai. Ano passado. A gente tira Estados Unidos e bota a China. Não, deixa eu dar um exemplo. Tá drenando não. Eu não defendo nem Estados Unidos nem China, eu defendo soberania nacional. Brasil isolado. Mas assim que começa o comunismo. Deixa eu dar o argumento. Então, legal, ela tá conseguindo tirar ele do eixo aqui, ela começou bem demais, ele arrebentou com o menino ali, né? Só que ela tá indo bem demais. Por quê? Porque ela tá falando dos Estados Unidos, que sabe que ele é contra, aí ele pegou aqui, eles têm interesse em terra, não sei o que lá. Cara, claro, ninguém vai investir. Toma, eu tô investindo em você porque eu acredito. Só pai e mãe fazem isso com o filho e olhe lá. Então, assim, ele tentou ir por uma linha argumentativa ruim, aí ela trouxe assim, mas se os Estados Unidos não fizer, a China vai fazer. Aí ele falou, não sou a favor nem da China nem dos Estados Unidos. Ela falou, então você é a favor de se isolar? Parabéns, é o início do comunismo. Então ela tá começando a provocar ele dentro de um campo que ele tá ficando meio... Você vê que ele tá ficando meio nervoso aqui. Nervoso não no sentido de raiva, né? Mas você vê que ele tá incomodando ele essas questões. No passado, uma chefe militar dos Estados Unidos esteve no Brasil defendendo que o Brasil só poderia vender as suas terras raras sem processar no Brasil, sem gerar emprego no Brasil, vender em natura para eles processarem industrialmente lá. O que a gente defende? Tá, falou, o Brasil teve que acatar? Não, então, mas veja... O Brasil não é soberano na sua decisão? O Brasil não é soberano porque ele é cercado por bases militares dos Estados Unidos. Toda a América... Cara, ela foi bem demais aqui. Essa menina tá sabendo jogar o jogo, porque ela tá pegando a afirmação e jogando contra ele. Então, assim, eles tentaram fazer, o Brasil não aceitou. Ela falou, então o Brasil não aceitou, então ele é soberano na decisão, então ele tem soberania. Então... Ele acatou? Claro, a gente não processa industrialmente. Por que ele tá no BRICS, fechado com a China, fechado com a Rússia, que tá quase como inimigo declarado dos Estados Unidos? O Brasil é... Cara, ela tá indo bem. Então, tá bom. Então, a gente é cercado por um exército americano, legal. Então, os Estados Unidos que controla a gente. Então, por que o Brasil está no BRICS? Que é um bloco econômico, teoricamente, contra os Estados Unidos, que os Estados Unidos está retalhando pra caramba agora. Ela tá indo bem. Soberano na sua decisão. Não, o Brasil não é soberano. Ele deveria ser... Mini república dos Estados Unidos? Na prática, é. A gente...
Na prática mas uma mini república dos Estados Unidos seria permitido de entrar no BRICS? Deveria. Não tô querendo isolar, não. Eu tô querendo que, no âmbito das relações internacionais, o Brasil tenha soberania e consiga preservar nossas riquezas. Te dei o exemplo das terras raras. Eu posso te dar outros exemplos. Tá todo mundo de olho, a China não, tá de olho. Tudo bem, mas aí o que você defende? Entregar para a potência do momento ou a gente controlar nacionalmente e produzir riqueza no Brasil para a classe trabalhadora brasileira? Por que não? Cara, o argumento que o João está usando é muito ruim, né? Você defende entregar... Cara, tudo depende do acordo que foi feito, né? Eu acho que a questão não é nem 100% entregar e nem 100% manter aqui. Eu acho que a questão é explorar o máximo possível para tirar o máximo de vantagem. Se você tá com a carta na mão, que é uma carta que te dá muita vantagem, cara, você também vai ficar segurando essa carta aí até acharem em outros lugares do mundo? E aí você já não tem mais poder de barganha? Não. Cara, vamos conversar, China, Estados Unidos, vem cá, vamos sentar na mesa. Mas eu quero que a terra seja minha. Não, a terra seja sua não vai ser. A terra é nossa. Vamos ver como é que você vai explorar, vamos ver quantos por cento que a gente dá aqui, quantos por cento que o outro pode ter, o que você vai produzir, o que a gente vai ter de benefício, aí entra a negociação. Vamos fazer isso em parceria. Não, mas porque os Estados Unidos não querem. Porque os Estados Unidos não querem. Eles querem comprar in natura. Mas... É claro que os Estados Unidos não querem. Eu aposto que a China também não quer, a Rússia não quer. Eles adorariam que fossem só eles os detentores disso. Esse argumento não ajuda a falar que o Brasil não é soberano. Agora, os Estados Unidos não quer. Tá, os Estados Unidos não quer, então o Brasil não está podendo negociar? Não, o Brasil está negociando, então o Brasil é soberano. A gente tira os Estados Unidos de lado. Como que a gente vai repor esses 88 bilhões? Mas veja, esses 88 bilhões que você fala de investimento direto, quanto é que é remetido de lucro para fora? Porque, repare, quando tem uma empresa dos Estados Unidos, como, por exemplo, tem a Ford nos Estados Unidos no Brasil. A Ford investiu 5 bilhões. Beleza, quanto foi o lucro da Ford? Quanto de emprego a Ford gerou? Só um momento. Quanto foi? Não, então, mas veja. Quanto foi? Não, escute. Quanto foi o lucro da... Ela tá sabendo tirar ele do sério, porque ela tá pegando os pontos e jogando na hora ali na argumentação dele. Cara, acho que ela foi a primeira aqui que eu vi que conseguiu tirar ele do prumo ali na questão da argumentação, porque ela traz as questões no momento certo, as questões certas no momento certo, e que ele não tá conseguindo responder. Ele pensou uma linha de raciocínio, como se ele estivesse falando sozinho, e aí ela quebra a linha de raciocínio com várias questões que no final ele não vai responder. E aí ele já fica meio... A Ford, quanto ela remeteu para os Estados Unidos. Veja, ninguém está defendendo isolar. O que a gente está defendendo é uma política de soberania nacional. Uma política de controle nacional. Então, veja, a gente já tem soberania nacional. O Brasil não tem problema, não. Não, o Brasil tem problema. Mas dizer O Brasil tem problema, logo ele não tem soberania. Causa efeito que não existe. O Jones foi mal aqui. Ele está indo bem mal contra essa menina aqui agora. O Brasil não é soberano nas suas decisões? O Brasil não é soberano, claro que não. Claro que não. Claro que não. Posso te dar outro exemplo? É porque você não está deixando terminar o argumento. Mas veja, vamos ao argumento do petróleo. Hoje, a maioria dos postos do pré-sal estão na mão de empresas estrangeiras que estão explorando esses postos do pré-sal. Cerca de 80% do pré-sal permanece sob responsabilidade da Petrobras. Ele deu um exemplo mentindo. Embora participações privadas, incluindo estrangeiras, estejam aumentando, contabilizando cerca de 20% da produção nacional de óleo e gás, essa fatia ainda corresponde a uma minoria do total. Aqui ele mentiu legal. Vou repetir até o argumento deles para você ver aqui que a checagem de fatos veio contra. A maioria dos postos do pré-sal estão na mão de empresas estrangeiras que estão explorando esses postos do pré-sal. Ainda bem, porque senão estaria no bolso da esquerda. Não, estão explorando esses postos do pré-sal, estão remetendo riqueza para fora e o brasileiro pagando uma fortuna. Não, vamos deixar aqui dentro como deixamos na Petrobras. Aí, mas veja, mas no caso você está defendendo... Eu sei que você nem é lulista. Não, mas calma, você está defendendo, então... riqueza brasileira e para a empresa noruega, e para a empresa chinesa, e para a empresa dos Estados Unidos, e para a empresa da uma economia que trabalha com parceria, não, sem essa ideia de isolar. Vamos fazer tudo sozinho, aqui é o nosso parquinho. Mas lá em Recife, a gente tem um termo chamado parceria caracu. Desculpa o termo vulgar, mas isso é uma parceria caracu, porque eles vêm aqui, praticamente não pagam imposto, exploram o processo do pré-sal, não gera tecnologia, gera pouco emprego, envia riqueza para fora, e a gente pagando uma fortuna na gasolina. Tá, perfeito. Aí vamos lá. Agora ele trouxe um ponto até interessante. Ela falou certo, tem que ter parceria, e ele falou assim, uma parceria caracu. Tá, então o problema está no modelo de parceria. O problema está no modelo de negociação que a gente está fazendo. A gente está fazendo um modelo de negociação onde a gente está ficando refém de ser sempre um exportador. Eu concordo que isso precisa acabar. Agora, isso tira a nossa soberania? Não, é a gente que está decidindo isso. Ninguém está forçando a gente a decidir isso. Então, assim,
Se a gente começar a ter investimento sério em tecnologia, em estudo, para que a gente comece a desenvolver essas áreas, para que a gente deixe de ser refém dessa exportação, aí a gente começa a ter mais poder de barganha, começa a ter mais poder de negociação. Se a gente aumenta o valor da nossa mão de obra qualificada, etc., ao ponto de compensar as pessoas virem para cá, trazerem as empresas delas para cá, se a gente diminui a insegurança jurídica do Brasil ao ponto de compensar as pessoas trazerem as empresas delas para cá, para isso ser produzido aqui no Brasil, pô, legal, aí a gente está falando de ter mais poder de barganha. Agora, a gente não tem mão de obra qualificada, tem uma baita insegurança jurídica, é o país que mais tem processo trabalhista no mundo. É o país mais complexo, falando da parte trabalhista no mundo. Cara, você quer fazer, como é que você quer investir? Como é que você quer investir? Atrair investidores, empresas, etc., para poder fazer essas produções aqui, do que a gente precisa, para a gente não precisar, por exemplo, o petróleo, exportar, refinar e trazer de volta. Como é que você faz? Como é que você faz para atrair essas refinadoras e fazer com que elas fiquem aqui? Acho que é isso, né? Que a gente exporta, refina e depois traz de volta, ou refina aqui, exporta para finalizar e depois traz de volta o produto pronto, alguma coisa assim. Eu sei que o processo não é todo aqui, e aí a gente acaba pagando mais caro. Como que você faz isso sem mudar todos esses pontos? Agora, o problema não é de soberania, o problema é do sistema como um todo. Soberania a gente está tendo, só que a gente está sendo imbecil. A gente está abrindo as pernas para os Estados Unidos, abrindo a perna para a China, abrindo a perna para isso, enquanto a Índia cresceu pra caramba aí, ó, investindo tal, e deixou a gente para trás, por exemplo. A gasolina tá barata? Você acha que o diesel tá barato? Mas a culpa não é só dos Estados Unidos. Não, mas ninguém tá falando que a culpa é dos Estados Unidos. Não, a gente O tema é Estados Unidos, meu amigo. A gente tá trabalhando no exemplo dos Estados Unidos, então mas você tá quer falando... me dizer que os Estados Unidos mandam no Itamaraty, por exemplo? Com certeza. A CIA manda, o Itamaraty não é soberano. No Itamaraty é totalmente alinhado ao interesse estratégico dos Estados Unidos, não tem... Cara, agora ele tá... Nossa, agora ele tá falando bosta, assim. Tá, beleza, ele manda no Itamaraty, então quer dizer então que o Trump botou a taxação ali, o Alexandre de Moraes dobrou a aposta, o Lula tá falando que vai esperar o dia 1º, pô, então esse poder dos Estados Unidos tá uma bosta, hein? Dúvida disso. Então qual que é a sua esperança num país que é uma mini república dos Estados Unidos? A minha esperança é justamente combater isso, enfrentar sozinho? isso para Não, isolado não. Não. O que a gente defende é soberania. O que a gente defende é que um Brasil para a classe trabalhadora brasileira. Então se a gente tem soberania, peraí, vamos lá. Então a gente tem soberania, né? A gente tem soberania. Então o Brasil é hoje autossuficiente em petróleo, mas a gente continua importando gasolina, diesel e pagando uma fortuna. O Brasil hoje é autossuficiente em minério, mas a gente continua importando aço. O Brasil hoje, só um momento, peraí. O Brasil hoje é um dos países que mais tem, por exemplo, lítio, mas a gente está importando, por exemplo, baterias de lítio e os carros elétricos no Brasil não são produzidos no Brasil. Que soberania é essa? O lítio do Vale do Jequitinhonha está sendo explorado pelo Elon Musk. Cara, todos os países, todos os maiores países, eles importam. Eles são países importadores. Ou seja, ele está falando assim, o Brasil não tem soberania, porque ele está importando. Qual que é a correlação disso? Do Brasil não ter... Ele está importando e por isso ele não é soberano? Cara, não tem correlação, cara. Não tem correlação, é o que eu acabei de falar. Se você tem um país que a mão de obra é mais barata, você consegue produzir nesse país, você tem mais especialidade, você desenvolveu a tecnologia, e esse país ele consegue produzir mais barato ao ponto de não compensar eu fazer aqui dentro, é óbvio que eu vou importar. Isso não tem absolutamente nada a ver com soberania. Não há evidência que a produção de lítio no Vale do Jequitinhonha seja diretamente explorada pela Tesla, embora exista um crescente interesse de Elon Musk. Há relatos não confirmados sobre a compra de terrenos por Musk, mas trata-se de movimentações iniciais especulativas. O que já está confirmado é a atuação da empresa como a Sigma Lithium, Atlas Lithium, e a canadense, né, Lithium Ionic e outras. Tá, beleza. Então, o que ele falou agora. Tira o Elon Musk e coloca o Xi Jinping? Não, eu quero... Essa é a sua ideia? Não, pelo contrário. Eu já te dei vários exemplos de defender controle nacional. Veja, você tá fazendo caricatura. Eu já lhe dei vários exemplos que eu não quero trocar Estados Unidos por China, não. Eu quero que o Brasil seja soberano e se integre na América Latina e tenha um papel soberano na ordem internacional. Então a gente tira o Elon Musk e não coloca o Xi Jinping. A gente tira o Elon Musk e cria uma indústria brasileira de processamento de lítio. Aí você tá fazendo caricatura, né? Porque a ideia. Porque não, então eu nem apoio o Maduro. Não, veja, eu não apoio o Maduro. Eu não apoio o Maduro. Mas veja, você tá fazendo... você tá fazendo a caricatura. Aqui ela começou a ir mal, realmente. Ela começou a tacar espantalho, não tá falando, para não debater de fato a questão
a questão dos argumentos dele, né? Se ela tivesse, por exemplo, dados da questão do Elon Musk, ela tinha falado, não, isso que você está falando é só uma mentira, você está falando isso para tentar confundir a galera. O Elon Musk não tem nada confirmado que ele tem isso. Se tiver, me prova, me mostra a informação agora. Tipo, isso quebraria ele. Mas ela percebeu que está vindo bem e tal, com as interrupções, aí isso vai subindo a cabeça, né, do debatedor. Ele percebe que está indo bem e tal, aí ele morre, o famoso peixe morre pela boca, né? Ele vai se entregando ali, e aí ela começou meio que mal. Acho que é a hora mesmo da galera tirar. Mas, pô, foi muito bom. Acho que foi um dos mais longos até agora e que ele ficou mais nervoso. Acho que ela foi bem pra caramba aqui. A minha pergunta pra você é, o que a gente vai fazer pra ter um controle nacional e soberano das riquezas brasileiras? Sim, eu quero que tire o Elon Musk do lítio do Vale do Jequitinhonha e eu quero uma produção nacional brasileira. Você é contra uma produção nacional? A Petrobras não mexe com lítio. Coloque quem? Coloque quem? Então vamos lá. A gente Qual que é a ideia? Eu vou conseguir ter 1 minuto pra falar a ideia? Tá, vamos lá, 1 minuto. 1 minuto, gente. Levanta a bandeira não. 1 minuto. A gente precisa ter uma política estratégica de aproveitamento nacional das riquezas brasileiras. Na prática, o que é essa 1 política minuto pra eu falar. Essa política estratégica tem alguns marcos. O primeiro marco, tudo que foi importante para a 4ª Revolução Industrial tem que ser processado industrialmente no Brasil. Isso não, cara, esse tem que ser que é o problema da frase dele. Tudo que for tal tem que ser. Tá, mas quando, em quanto tempo, qual que é o planejamento para isso acontecer? Pô, legal, é muito bonito o discurso, é muito bacana, a gente tem que ter essa autonomia e tal. Eu concordo, cara, seria muito bacana se a gente tivesse. Agora, em quanto tempo? A que custo? É esse que é o ponto que precisa ser respondido. Passa por uma política direcionada e planejada de gerar indústrias brasileiras a partir de proteção de mercado, de crédito direcionado, de parceria com as universidades e também de um controle estratégico dos recursos escassos. Então, por exemplo, não passou 1 minuto, não, falta 25 segundos. Não, aqui, então, por exemplo, hoje no Brasil, se você... Pausa, você foi votada. Cara, assim, essa última fala dele faz sentido. A gente tem que realmente ter um planejamento e tal. A gente tem que parar de ser cadelinha do mercado, mundialmente falando, tal, mas é impossível um país ser soberano em tudo, tá? É impossível. É impossível um país produzir tudo, ter tecnologia, produzir tudo, ser soberano em tudo e ainda oferecer o melhor e mais barato produto para a população. É impossível. Nenhum país do mundo é assim, nenhum país do mundo age dessa forma e a globalização ela foi um marco importante na história justamente por conta desses comércios, que fazem com que você consiga trazer as coisas de forma mais barata, né, de forma em maior escala, etc., porque cada lugar tem uma criação de tecnologia, ou a terra melhor, ou especialistas melhores, ou isso ou aquilo, tal, que vai se agregando e vai tornando o mundo mais competitivo em si, né? Por isso que a China, por exemplo, abriu o mercado dela. Ela percebeu que internamente ela não conseguiria fazer isso e ela começou a fazer o quê? Abriu o mercado e começou a importar essas coisas. Começou a importar insumo, etc. Percebeu que estava ficando muito dependente de certos países e começou a investir em outros países, não na China, para poder importar esses insumos. Então, assim, ele, como um comunista, por exemplo, ele vai atacar a China nesse sentido? A China percebeu isso. A China percebeu que o efeito do capitalismo, do globalismo, fez com que ela tivesse que fazer isso. Abrir o mercado dela para que ela conseguisse crescer economicamente. Então, o que ele está falando, sim, a gente tem que ter investimentos, etc., tal, mas não dá para você ter tudo produzido aqui. Não dá, não tem como. A gente tem que ter condições para isso. Mas não tem como a gente fazer isso. Não tem como. Nenhum país faz isso hoje em dia. Quando tava ficando... O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio, viu? Ele fez questão de falar no final, porque... Pra deixar claro que ele não concorda com o Maduro, né? Gente, esse negócio de Maduro e PT, cola comigo não, viu? Tá igual o debate que eu reagi do Guto lá também, né? Porque o Pavanato, eu reagi do Lucas Pavanato também, ele é bolsonarista, né? Então cola você falar do Bolsonaro. Agora, o Guto também falavam pra ele, né? E o Bolsonaro? Ele fala, cara, não sou a favor do Bolsonaro. Mas e a ditadura? Não sou a favor da ditadura. Mas e... Ele fala que não é a favor e a galera, puta, que bosta, acabou o argumento. Pelo menos não estão fazendo isso com o Jones, né? Ela falou do Maduro aqui a primeira vez e tal, mas não estão trazendo essa carta toda hora, né? E o Lula, e o PT, porque seria facilmente retrucável por ele. Acho que o pessoal está sendo um pouquinho mais esperto. Então, Jones, você falou no começo do seu discurso sobre o PCB e sobre o Luiz Carlos Prestes. Isso. Os dois... Opa, o Heron veio um pouquinho mais... mais confiança agora na fala, hein?
A primeira dele foi, Jones, tudo bem? Os dois foram financiados pela Internacional Comunista. Não, os dois foram. Desculpa, eu esqueci teu nome. Ó, isso tá no livro O Retrato de Oswaldo Aranha, que era o número 4 do Partido Comunista. E veio. O meu nome é Heron. Heron, desculpa. Técnica de debate do Jones agora, tá? Ele fez uma negativa, depois ele perguntou a ele, esqueci seu nome, tá? Como uma gentileza ali, né? E você viu que ele colocou levemente a mão sobre a mão dele, né? Tipo assim, aquela situação de queridinho, fala seu nome pra mim, pra eu falar, pra eu te ensinar. Foi uma técnica boa, você faz com que a outra pessoa se pareça inferior a você, né? Desculpa, Heron. Não, ó, fora aí. Eu não sei o número da técnica do Schopenhauer, disso, daquilo, tal. Enfim, depois vocês pesquisem. Eu sei que é uma técnica. Isso. Cuba reclamava da influência americana sobre seu país. E hoje fala que é pobre porque os Estados Unidos não mais faz comércio com Cuba. Inclusive, se você for nos Estados Unidos, há vários restaurantes cubanos e muita da renda que tem em Cuba é de parte enviada por cubanos que foram aos Estados Unidos. A China só ficou rica porque fez comércio por décadas com os Estados Unidos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, com apoio e parceria econômica com os Estados Unidos, são uma potência tecnológica. Você se considera patriota? Me considero patriota, sim, mas a gente vive num mundo globalizado e, historicamente, principalmente no século XX, quem fez comércio com os Estados Unidos enriqueceu. E eu tô te dando exemplos aqui. Heron, mas veja, eu não tô sendo contra fazer comércio. A questão é que comércio a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem esta... Interessante. Não foi contra fazer comércio, ok, vamos ver que comércio vai fazer. Ele deu bons exemplos. Eu acho que o exemplo da China é o melhor exemplo aqui, tratando-se do Jones Manuel, porque ele se considera comunista, e a China é um país comunista, né? Hoje ela é um país que é comandada pelo Partido Comunista. Então, apesar de ter esse socialismo de mercado, né, essa nova ideologia que foi criada pela China, é um país comunista. Terras raras no Brasil. O comércio que a gente vai fazer, a gente vai pegar as terras raras in natura e vai vender para os Estados Unidos e depois comprar o produto industrializado pagando 10 vezes mais, ou a gente vai processar industrialmente no Brasil. A gente tem petróleo bruto, a gente vai extrair o petróleo, refinar o petróleo e, por exemplo, exportar o diesel, ou a gente vai vender o petróleo bruto para os Estados Unidos e depois importar a gasolina e o diesel. Cara, é o que eu tô falando. Aí o Jones começou a pegar exemplos práticos. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com aquilo? Sim, cara, é interessante que a gente tenha a capacidade de fazer tudo isso aqui e ganhe poder de barganha, de compra e tal. O problema é que não tem, o problema é muito mais básico, cara. Ele parte da educação, e aí é só uma falácia isso. Mas a gente vai fazer. É como se desse pra gente hoje parar de refinar isso lá nos Estados Unidos e de ter todo o processo, ou em outro lugar qualquer, ou de importar fertilizante da Rússia, que seja. É como se hoje a gente pudesse parar e falar, não, vamos produzir aqui, agora nós vamos fazer aqui. Não dá, não tem como fazer isso. A gente tem que planejar, sim, mas isso vai demorar quanto tempo, a custo do quê? E isso não é falado. Isso não é falado. Isso é importante de ser falado. E isso não tem nada a ver com soberania. Isso tem a ver simplesmente com o nosso momento atual, com o nosso recorte atual. O fato da gente não fazer isso significa que a gente não é soberano? Não. A questão não é não fazer comércio, Heron. Minha questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é autor de uma reflexão muito conhecida sobre o país sobremesa. Ele fala que o Brasil é o país da sobremesa, que vive de exportar castanha, frutas e não sei o quê. E nenhum país é soberano, tendo sua base produtiva, a base de produtos primários. A questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o exemplo da China. A China... Tá, agora ele falou da soberania aqui, ó. Nenhum país é soberano exportando somente produtos primários. Eu posso concordar com a frase dele aqui, no sentido de soberania, como eu falei, de igualdade de condições de negociação na mesa. Só que aqui o termo soberania, né, soberania do Brasil, eu acho que está muito mais relacionado não a se o Brasil é maior ou menor que outro país numa mesa de negociação. Acho que está relacionado à soberania de decisões no Brasil. O que o Brasil pode fazer com relação às suas decisões internas. Eu não sei nem se soberania nacional tem outro significado que senão isso que eu estou falando. Refere-se ao poder supremo e independente de um Estado sobre seu território, povo e assuntos internos. Então, cara, sim, o Brasil tem esse poder supremo e independente sobre seu território, povo e assuntos internos dentro do nosso cenário atual. Não dá para eu considerar um cenário fictício e falar que a gente não tem soberania porque esse cenário fictício não existe. Não tem como, não tem como. Agora, sabota o desenvolvimento? Sim. Acho que os países, historicamente, meio que... Não que eles sabotam, mas é que eles fazem as negociações para ser favoráveis a ele.
Se você não percebe, se você é bobinho, se você faz a negociação e aceita, você vai estar sabotando seu desenvolvimento. Mas os países vão fazer sempre aquilo que tende a ser melhor para eles. Tem uma política industrial que é a mais eficiente do mundo há 40 anos. Então a questão é, Heron, enquanto patriota, como é que a gente vai manter as riquezas brasileiras por aproveitamento da maioria do povo brasileiro? Como? Quando a gente faz comércio com os Estados Unidos, por exemplo, você estava falando do agro, por exemplo, 67% da renda do agro você estava falando que ia para fora, isso, certo? Empresa estrangeira. Quando você compra, por exemplo, fertilizante de fora, tem a transportadora, aquela pessoa do agro que está fazendo lucro, ele está aumentando seu número de funcionários, ele está aumentando seu número de maquinário interno, ele vai precisar gastar mais com carros aqui no mercado interno. Mas peraí, quando você faz o comércio e você aumenta o lucro do seu país, você aumenta a renda dentro do seu país e a economia gira. Mas veja, 85% do fertilizante no Brasil é importado de fora. Então, no caso, tu defende a gente continuar importando fertilizante ao invés de a gente produzir fertilizante aqui dentro no Brasil, porque quando começou a guerra da Ucrânia, o preço dos alimentos disparou, pipocou, entre outras coisas, porque 23% do fertilizante usado no Brasil é importado da Rússia. Aí tem a guerra da Ucrânia, o preço do fertilizante dispara e o preço da comida dispara, Heron. No mundo ideal, você tá certo. No mundo ideal, você tá certo. Vários países buscam soberania. O ideal era que todas as indústrias, todas as empresas fossem brasileiras. Cara, eu acho que ele até foi bem. No mundo ideal ele tá certo. O problema é que o Jânio está sabendo argumentar muito melhor. Eu acabei de falar isso. No mundo ideal, pô, legal, seria muito bacana que a gente tivesse tudo isso. Realmente, a gente deveria ter um projeto sério de país para acontecer isso. A gente deveria ter um projeto sério de país para acontecer isso. Para a gente, pelo menos, ter condições. Agora, ter condições significa que a gente vai aplicar essa prática? Não. Ter condições significa que em um momento de crise a gente vai sofrer menos. Sim. Os Estados Unidos têm condições. Eles não sofreram também com essa mesma questão? A China tem condições. Ela não está investindo em vários outros países para fazer com que outros países sejam polos de oferta de produtos para ela? Ter condições é uma coisa. Agora, a partir do momento que você tem condições, compensa fazer internamente? Não compensa. Vou continuar importando. Tá, eu continuo importando, então eu não sou soberano? Não. Vai votar. Ô, Heron, que... Galera, vamos deixar a menina aí, que ela tava tentando várias vezes e não conseguiu até agora. Olá, meu nome é Stephanie. Prazer, Stephanie. Puta, eu acho que esse negócio de debate devia ser um botãozinho, né? Todo mundo junto com a mão, quem bateu primeiro levanta e vai, porque, pô, a galera que tá mais longe claramente vai ter desvantagem, né? A sua ideia de colocar o Brasil isolado... Não defendo isso não. Tá. Até então, a sua ideia era meio que isolar o Brasil e impedir essa colaboração entre os outros países e, produzir tudo aqui dentro para que haja mais empregos e o lucro total ficasse aqui. Mas eu não vejo capacidade educacional no nosso país suficiente para que a gente continue essa cadeia de produção que você propõe. Como pode as pessoas daqui do Brasil ir estudar nos Estados Unidos ou em outros países, porque a educação é muito melhor, e você quer que a população esteja capacitada a fazer a produção utilizando essas matérias-primas aqui dentro? Como é possível, com uma educação deficitária que a gente tem hoje em dia? Stephanie, a educação... Cara, eu acho que ela tá meio nervosa, né? Eu entendi, de certa forma, a pergunta dela, entra dentro de coisas que eu já coloquei aqui, mas foi mal feita, mal colocada, assim. Acho que o Jones vai ser até legal com ela aqui, porque ela tá claramente nervosa. Ela realmente não é boa. Ela realmente precisa melhorar bastante. Mas veja, hoje a gente já tem capacidade produtiva não utilizada. Por exemplo, o governo Bolsonaro fechou as fábricas de fertilizante da Petrobras e aumentou a dependência de fertilizantes no Brasil. Ainda o governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves na Bahia, privatizou a refinaria Isaac Sabá no Amazonas e privatizou a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil tem uma capacidade de refino muito maior que não é utilizada. Clara, Stephanie, desculpa. A minha dúvida é o seguinte, eu tô aqui com conservadores que se dizem patriotas. Eu tô começando a ficar assustado, porque a maioria de vocês parece não defender a ideia que o Brasil tem um controle soberano das suas riquezas. Não é produzir tudo internamente, é produzir o que é estratégico, o que tem efeito de encadeamento na economia. Então, por exemplo, a economia capitalista brasileira, infelizmente, é dependente de petróleo. Se a gente importa... É dependente de petróleo, Stephanie. A gente exporta uma minoria de petróleo. Stephanie, o modal do transporte no Brasil é um modal de transporte rodoviário, baseado em caminhões e carros de mercadorias. 90% das mercadorias e pessoas é transportadas por meio rodoviário no Brasil. Tudo bem, voltando na... Segundo dados da CNT, 65% das cargas e 95% dos passageiros são transportados via rodovias. Ele falou o quê?
Ferroviário? Tem caminhões e carros de... Não, Stephanie, o modal do transporte no Brasil é um modal de transporte rodoviário, baseado em caminhões e carros de mercadorias. 90% das mercadorias e pessoas é transportadas por meio rodoviário no Brasil. Bem, voltando na matéria-prima, como você quer produzir tudo aqui dentro se o povo não tem inteligência ou educação suficiente para continuar a produtividade? Não agrida nosso povo, nosso povo brasileiro. Tadinha, ela falou inteligência, mas capacidade seria o mais... talvez capacidade também não, mas não, é inteligência mesmo, né? O povo não tem inteligência, ela até falou certo, mas é que o termo pega mal. O povo não tem inteligência, se você não estuda o suficiente, não foi capacitado o suficiente e tal, você não desenvolve essa inteligência. O povo pode ter um potencial de inteligência, mas não tem inteligência. O povo é burro, o brasileiro médio, ele comparado a outras pessoas educações, ele é burro. O brasileiro é muito inteligente. Não muito nosso esforçado. país tem um dos piores índices de educação do mundo. Isso comigo não, patriota que odeia o povo brasileiro. Não tem como você querer produzir tudo aqui dentro e isolar o país. Não quero produzir, não quero produzir a maioria. Tadinha, ela foi muito mal na argumentação. O Jones acabou deitando aqui em cima dela, né? Porque ficou fácil rebater ele, né? Ela pareceu meio inocente os argumentos dela, né? E aí agora o Jones está indo para uma linha boa aqui, né? Como é que vocês, conservadores, não são a favor do Brasil? É o que eu falei no começo. Quando você se torna cadela de outro país, de Estados Unidos, que eu sou Estados Unidos, make Brasil great again, make sei que lá, e preocupado, cara, enquanto os Estados Unidos, sinceramente, o Trump, sinceramente, não estão preocupados com o Brasil, você fica bobo, você fica caricato, e aí vem um cara que é comunista, como o Jones, ele consegue facilmente surfar nessa onda, porque é caricato. Então, assim, você que se considera, sei lá, conservador e fica aí pagando pau para Trump, para outros países, etc., sabe, você é só bobo. O Jones tem vários pontos aqui que são verdadeiros, cara. A gente tem que desenvolver a nossa indústria, a nossa competitividade, a gente tem que investir, só que ele está deitando nos argumentos porque as pessoas estão negando isso, negando o óbvio. Negando uma coisa que precisa ser feito, sim, a gente precisa desenvolver. Isso não é isolacionismo, se desenvolver. Isso inclusive, estratégico, cara, você ter essa capacidade de desenvolver. Então, cara, eu não sei. Não sei o quanto essas pessoas entendem o que está sendo falado aqui ou a complexidade de tudo isso. Nossa senhora, velho. Roberto, não ataque o povo brasileiro, viu? Por favor. Bacana, estamos falando então de soberania brasileira. Isso. Claro que nenhum patriota pode ser contra seu país ser soberano. Tecnologicamente, produtivamente e financeiramente. Bem, agora quando nós... Beleza, agora ele colocou outros pontos. Vocês lembram que eu pesquisei soberania aqui, ó? Agora ele está falando que a gente tem que ser soberano, tecnologicamente. Até perdi aqui. Enfim, em vários pontos. Vocês perceberam como mudou um pouquinho o discurso. Agora ele quer que a gente seja soberano em tudo. Eu não acho isso possível. Eu não sei se existe um país no mundo que é soberano em tudo. Não sei. Desconheço. Desconhecimento mesmo. Se tiver, deixa nos comentários aqui para eu saber. Que é soberano em tudo, que é capaz de produzir tudo no seu país. Alimentação, tecnologia, tudo que a gente precisa hoje. Eu, sinceramente, não sei. Desconheço. Falamos em soberania conquistada a partir da... E se esse país faz isso... se ele está bem economicamente. Deixem aqui nos comentários para eu saber e para outras pessoas saberem também. Autossuficiência, nós temos que olhar os grandes modelos que conquistaram isso no mundo. E como eles chegaram até lá. Você falou, por exemplo, da política industrial chinesa. Ela só foi possível após um grande acúmulo de capital para investimentos e após uma abertura da China para o mundo, para esse comércio internacional que possibilitou um certo protecionismo, um desenvolvimento a partir dessas relações mais internas da sua indústria. Estamos falando do Brasil, por exemplo, é um país que está, sim, passando por um processo de desindustrialização há mais de 100 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 100 anos. Enfim, há mais de 100 anos ele está passando por um processo. E é importante, sim, a indústria, a autossuficiência. Porém, hoje, todos os países que conquistaram essa soberania, partindo de baixo, como no seu caso, que é subdesenvolvido, eles têm uma certa relação com os americanos, até tiveram uma certa proteção nesse sentido, mas principalmente o grande modelo de autossuficiência, de desenvolvimento e de soberania nacional chama-se Estados Unidos da América. E não foi construído por nenhuma proposta de esquerda que nunca levou a soberania nacional em lugar algum. Então, como nós vamos conquistar? Com uma proposta que você está colocando, que não deram certo em lugar nenhum e não chegaram nesse ponto. Roberto, veja, tem um famoso pernambucano nacionalista chamado Barbosa da Lima Sobrinho, né? Ele tem um livro chamado Estudos Nacionalistas. Ele analisa os Estados Unidos do pós-guerra civil até a pós-segunda guerra mundial. Ele mostra que os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo, o país que mais protegia seu mercado interno no mundo, o país que não deixava de jeito nenhum suas matérias-primas saírem de lá sem serem processados, e o país que mais protegia
seu desenvolvimento tecnológico. E veja, eu não tenho preconceito ideológico, não, viu? Se a ideia for boa, eu defendo a gente adotar. Por exemplo, a Índia é um país capitalista, concordamos com isso? A Índia é um país capitalista. A Índia é uma das indústrias farmacêuticas mais desenvolvidas do mundo, chamada de farmácia do terceiro mundo. A Índia tem uma política industrial de desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde, que, dentre outras coisas, na sua lei de patentes, ela protege a inovação nacional. Vamos adotar no Brasil. Eu tô fechado. A Finlândia também é um país capitalista, só que a Finlândia tem um modelo educacional muito interessante e muito importante. Vamos pegar a experiência, vamos adotar. Os Estados Unidos, se tu chegar lá nos Estados Unidos e dizer assim, ó, eu quero comprar uma montadora dos Estados Unidos, tu é um capitalista chinês, alemão, inglês, que quer comprar as empresas mais importantes dos Estados Unidos de tecnologia, automobilística e por aí vai, eles não deixam comprar as empresas mais importantes. Isso já é verdade. Hoje o principal investimento fora dos Estados Unidos chama China. Não, então, mas veja, China, ela hoje não nas empresas estratégicas. Não. Me dê um exemplo. Por exemplo, a empresa... Cara, o que ele falou é verdade. Os Estados Unidos, ele tem historicamente essa fama de ser nacionalista. Inclusive o Trump é um nacionalista. Muita gente critica ele lá porque as medidas que ele está fazendo aí de taxação, etc., são medidas nacionalistas que vão acabar prejudicando os Estados Unidos, aumentando, né, o preço ali dos produtos na ponta ali para o consumidor. Então, sim, os Estados Unidos sempre teve ali um histórico disso. A questão é que a gente tem cenários e cenários, né? A gente tem um cenário onde os Estados Unidos ele se consolidou, foi nacionalista, etc., tal, e aí a gente está falando de soberania, né? E ele conquistou muita coisa assim no sentido de poder hoje, né, de ser quase que autossuficiente, mas eu não sei se ele é realmente autossuficiente. E em certo momento os Estados Unidos olhou e falou assim, opa, peraí, eu preciso importar, eu preciso começar a importar, eu preciso começar a produzir no Brasil, na China, tal, porque a mão de obra aqui ficou muito cara, então para as empresas passou a não compensar muito. Aí ele conseguiu uma forma de reduzir o valor dos produtos dele internamente. Então, assim, foi uma decisão estratégica. Sim, eles estão importando, mas isso tornou eles menos soberanos por conta disso? Cara, eu não acho que tornou eles menos soberanos por conta disso. Mas foi boa essa discussão aqui dos dois, foi interessante. Agora, eu não sei o quanto isso mostra que os Estados Unidos sabota a soberania no Brasil. Será que sua soberania, ser nacionalista, sabota a soberania dos outros países? Não sei o quanto isso ajuda ou atrapalha aqui na afirmação, tá? Eu acho que foram bons pontos aqui, foi uma conversa interessante, mas não entendi o quanto isso atrapalha ali a afirmação. Ela compra muito de tecnologia e roubou muita tecnologia americana. Me dê um exemplo de uma empresa estratégica dos Estados Unidos, das maiores capitais, que foi comprada pela chinesa. Um exemplo. Eles compraram praticamente todo o setor de chips dos Estados Unidos, de produção. Isso é... A China não conseguiu adquirir fabricantes de chips nos Estados Unidos, como a Lattice Semiconductor, devido a bloqueios do governo americano por segurança nacional. Porém, em um caso considerado raro, a empresa chinesa Naura, ligada ao governo, conseguiu comprar a Acrion Systems, fornecedora de equipamentos para Waters. Para o quê? Para o Waters? Não, para o Wafers. Em 2018. Ai, caramba. É verdade. Não é verdade. Inclusive, hoje eles exportam inflação pra América pra caramba através da compra de terra. Isso não terra é mais importante do que isso. Isso não é verdade, tanto é assim que você não conseguiu falar o nome de uma empresa. Pra mim, a questão central é o seguinte. Setores. É muito chamativo que nesse bloco sobre soberania nacional brasileira foi o bloco que tem menos interesse, não você, Roberto, não é seu caso, mas outros participantes que estiveram aqui basicamente debocharam. Você falou do protecionismo americano. A soberania nacional brasileira. Como esse protecionismo foi feito? Ele foi feito a partir de qual tipo de proposta? De proposta revolucionária, de proposta comunista ou de proposta de abertura à prática livre iniciativa? Ele foi feito a partir de uma proposta, Roberto, capitalista. Claro que nos Estados Unidos... Aqui ele está tentando arrumar uma estratégia para descredibilizar a crença do Jones, que é comunista. Ao invés de ir para debater aqui o tema intensa, né? Achei interessante, porque ele está falando assim, beleza, ele então, que modelo que ele usou? Capitalista. E a China? Que modelo que usou? Abertura de mercado. Então ele está... e a Índia? Ele já fez o Jones até falar que concorda com modelos capitalistas, etc. Já fez falar que concorda com outros modelos. Interessante. Que mostra também que o Jones não é um cara comunista bobinho. Comunista by the book ali. Não sei se ele é, tá? Mas pelo menos aqui ele tá aparentando ser um pouco mais aberto a diálogos.
Isso foi feito a partir de um marco capitalista. A questão para mim, Roberto, é o seguinte: vamos pegar as melhores ideias e vamos ter como centro estratégico pensar a soberania nacional brasileira. Veja, eu esperava muito que a gente tivesse um debate produtivo aqui sobre soberania nacional brasileira. Então, o exemplo do petróleo, para mim, é muito ilustrativo. Veja, como é que em 2024 a maior pauta de exportação no Brasil foi petróleo bruto e depois a gente importou cerca de 30% do combustível que a gente consome no Brasil de gasolina e diesel e o povo pagando uma fortuna. Isso não deixa a maioria das pessoas revoltadas dizendo assim: o petróleo tem que ser nosso. Se a gente é autossuficiente em petróleo... O petróleo é nosso, teve lá grande... Tem que ser nosso, não tem não? Sem problema, o grande propagandador de o petróleo é nosso, principalmente os grandes meios de comunicação que tinha acesso, foi um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Conservador. E não teve problema. Só que todos os países que adotaram o modelo comunista para a proteção de petróleo falharam e hoje exportam mais, estão nesse modelo que você falou, então quero um modelo. Se o modelo comunista fracassou, qual o modelo? Marx fala que o capitalismo produzirá a sua própria superação. Então vocês sempre foram favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo, mas só para fazer revolução, ou seja, no final não dá certo. E a América tá aí de pé, com o modelo capitalista. A América tá em crise, tá passando por um brutal processo de... É interessante, acho que ele tá conseguindo pegar o Jones nessa jogada dele aqui, né? Beleza, você tá falando tudo isso, pô, bacana, vamos fazer, mas por qual modelo? Pelo modelo comunista? Porque é um comunista versus 20 conservadores. Então, no fim, apesar de ter a afirmação aqui, é um comunista versus conservador. Então, o conservador tá dando exemplo aqui de um escritor conservador, tá dando exemplo disso aqui e tal, e tá botando em xeque aqui, tá, beleza, você é comunista, então como é que a gente vai fazer isso por meio do comunismo? Interessante a argumentação dele, que ele foi bem. Desindustrialização. Mas, Roberto, para além de Marx e tal, vamos voltar aqui para o Brasil. A campanha Petróleo é Nosso... Você me parece uma marxista-leninista. Não, perfeitamente. Mas a campanha Petróleo é Nosso, sim, uniu comunistas, uniu socialistas, uniu conservadores. E aí a proposta que eu tô fazendo para você, Roberto... Não uniu conservadores. Modo diferente de Roberto, a proposta que eu tô fazendo para você é um debate aqui sobre soberania nacional brasileira. Como chegar lá? Qual a sua proposta para chegar lá, sendo que o comunismo falhou e você é um comunista? Roberto, o comunismo não falhou. O que tá falhando é o capitalismo, que, dentre outras coisas, faz com que o Brasil seja um país... O comunismo deu certo e conseguiu a sua soberania. Vários países. Por exemplo, o Brasil é um país que tem autossuficiência em petróleo e a gente está nessa situação. O Brasil é o país... O Brasil é o país que é o maior produtor de café do mundo e a gente está pagando R$40 no... Acho que ele pegou o Jones aqui. O Jones não quer citar e não vai. Café, Roberto. Mas qual país comunista e aí eu fico meio triste que vocês são incapazes de debater o Brasil, ter propostas sobre o Brasil, debater a soberania nacional brasileira. É uma tristeza. É o falso patriota. Ele foi bem. Eu achei que o Roberto aqui ele pegou legal o Jones aqui, deu pra ver que ele sentiu, porque cara, eu gostei bastante dessa participação dele aqui. Ele pegou a afirmação ali e falou assim, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer isso que você tá falando. Porque ele falou que tem que ter, né, tal, bacana, que é o que eu tô falando aqui, realmente tem que ter. Mas como que a gente vai fazer isso? Qual que é o modelo? É o modelo comunista que a gente vai usar? Puta, aí ele já saiu pela tangente, ele não falou, né? Esse lance do petróleo, né? O petróleo é nosso. Tá... Realmente, cara, a gente deveria ter essa capacidade. Mas a gente sabe o motivo pelo qual o Brasil não tem até hoje, pelo qual o Brasil não consegue avançar em investimento, em tecnologia e tal. Corrupção, gente, olha o petrolão, olha tudo que aconteceu. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa séria se a gente usa essas empresas somente para roubar? Se a gente usa essas empresas para loteação de cargo, para loteamento de cargo, para colocar comparsa, para encher o bolso de político corrupto. Então, cara, não dá. Uma coisa está completamente relacionada à outra. A gente precisa... mas é o capitalismo que falhou, mas é o outro sistema que falhou, tal. Mas, cara, se você teve a corrupção entranhada ali no negócio, não tem como nenhum sistema funcionar. Então, assim, vamos falar sobre isso? Vamos fazer um planejamento sério? Vamos. Isso passa por combate à corrupção, isso passa por melhoria da nossa educação, que acho que alguém sentou na mesa e falou ali. Isso passa por um planejamento sério, financeiro, de investimento, de a gente conseguir abrir um pouquinho o mercado para a gente ter menos insegurança jurídica. Isso passa pelo processo trabalhista que eu falei, para daí sim, quando a gente conseguir tornar o Brasil um ambiente decente para a gente poder fazer tudo isso aqui dentro, aí sim a gente começa a falar de ser soberano. Mas, cara, a gente não tem um ambiente decente. A gente tem hoje na favela o crime organizado comandando a forma como as pessoas vivem. Eles comandam que tipo de internet eles vão ter, da onde que vai ser a geração de luz, de água,
comandam se vai ter saneamento básico ou não, eles cobram uma taxa das pessoas para poder montar suas casas ali, e a polícia não pode entrar correio, não pode entrar serviço público, ou seja, a gente tem um estado paralelo funcionando no Brasil. Como é que você acha que o Brasil, com um estado paralelo funcionando, a gente pega isso daqui e consegue falar assim, não, o Brasil ele consegue sim ser soberano na produção do que a gente tem de maiores riquezas. Você percebe a distância que a gente está disso daqui? Enquanto a gente tem gente que não tem onde cagar, que não tem saneamento básico, a gente está falando não, que a gente tem que ser soberano nas nossas tecnologias. Não tem como, cara, não tem como. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, ou a gente passa por todos esses pontos, investe em educação básica, faz uma reforma tributária séria, uma reforma trabalhista séria, diminui segurança jurídica, diminui criminalidade, faz um combate sério à corrupção, a crime organizado, deixa as pessoas prontas para poder estudar, para poder focar naquilo que realmente é desenvolvimento, e torna o Brasil, a partir disso, com investimentos sérios em tecnologia, em coisas que vão trazer para a gente um retorno real, ou a gente fala sobre isso, sobre como resolver a coisa como um todo, ou então a gente vai ficar só no discurso populista. Temos que ser soberanos, temos que ser nacionalistas, temos que privatizar, ou temos que estatizar. Não é assim, não é só esse discurso que vai fazer a coisa acontecer. Se a gente não começar a discutir Brasil de forma séria, a discussão vai ser essa. A discussão vai ser essa. Ah, então como é que você vai fazer? Com comunismo? Ou é com capitalismo? Ah, então como é que você vai fazer? Estatizando ou é privatizando? Ah, mas então como é que você vai fazer? É exportando ou é importando? Ou produzindo tudo internamente? Cara, não é. A discussão não é simples dessa forma. O Brasil, ele é muito mais complexo. É igual você falar assim, ó, eu moro na minha casa é um caos. Sou eu, minha esposa, 3 filhos, um filho já tem netos, mora todo mundo junto, é um caos. Um tem depressão, um tem TDAH, ninguém é diagnosticado, uma pessoa grita, briga com todo mundo, a outra não sei o que lá, tal. Aí a gente fala assim, não, gente, mas espera aí, o netinho mais novo que acabou de nascer, ele tem que estudar. Ele tem que estudar, ele tem que ser alguém na vida. Vamos fazer um esforço para ele ser alguém na vida? Vamos. Aí ele está vivendo nesse ambiente onde ninguém tem controle de nada, onde você briga por causa da televisão, você briga por causa do copo que ficou sujo na pia, você briga por causa de tudo. Aí o netinho que está crescendo nesse ambiente, você acha que ele vai crescer como? Ele vai crescer, não, eu tenho que estudar realmente. Eu vou focar aqui, apesar da gritaria aqui, eu vou botar um fone e eu vou estudar, porque eu tenho foco, eu tenho concentração. Quantos netinhos desses vão conseguir fazer isso? Esse é o Brasil, gente. O Brasil é essa família que está zoada, que está toda acabada, que não tem assim a menor estrutura familiar e está tentando falar de não, o netinho tem que estudar, ele tem... cara, aqui em casa a gente tem que ser soberano. Aqui em casa a gente não pode depender do vizinho, a gente não pode depender do médico, não pode depender do psicólogo, a gente não pode depender de nada, a gente tem que ser soberano. Porque aqui em casa todo mundo é soberano. A gente briga, a gente grita, a gente xinga, mas a gente tem que ser soberano. Mas aqui é a gente que produz a nossa tecnologia, a gente que produz a nossa comida, porque a gente é soberano. Não dá, cara, não dá. Primeiro você trata, você passa por um médico, por um psicólogo, por um psiquiatra, você trata todo mundo, são gerações, uma pessoa estuda, a pessoa que estuda tem mais conhecimento, vai passar para a próxima, aí a próxima vai ter um pouquinho mais de conhecimento, aí você começa a estruturar, aí vão vir as próximas gerações um pouco mais fortes para daqui 20, 30 anos, 50 anos, a gente está falando assim, pô, beleza, agora a gente está aqui estruturado, agora aqui em casa tem onde cagar, a gente tem que comer, a gente consegue ter um planejamento financeiro, a gente faz investimento, agora tá tudo bacana, agora todo mundo que tá chegando tá estudando, tá conseguindo saber onde estudar, o que estudar, aonde vai ganhar dinheiro, tá todo mundo mais feliz, mais contente, bem-estar lá em cima, a gente tem cachorro, cada um morando dentro de uma casa, não tem ninguém interferindo na vida um do outro, agora sim. Agora vamos falar, agora vamos ser soberanos, agora vamos investir nas nossas tecnologias, agora está sobrando, agora vamos investir nas nossas tecnologias, vamos ser um país que consegue fazer isso. Só um projeto sério de poder que olha para todas as áreas consegue fazer isso. Não dá para você falar para o netinho que está dentro da casa que é caótica, falar para ele, esquece tudo que está acontecendo, estuda aí, seja soberano, seja dono da sua própria vida. Não dá, é impossível. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente e aproveita ver a parte 1, parte 2 dos meus reacts, que ainda tem mais 2 partes aqui de mais 2 temas, parte 4, parte 5,
que eu ainda vou reagir, beleza? Curte, comenta, compartilha se você gostou e se você não gostou, paciência. Um abraço.